Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do eclipse, né? Vamos diferenciar aí o que é um eclipse total, né? Parcial, penumbral, né? Certo? Que às vezes você não fala do penumbral porque você quase não vê, né? Certo? E o que é eclipse, né? Definir o eclipse solar, o eclipse lunar, tá bom? Diferenciar aí, né? Essa questão por quê, né? Que ocorre só na lua cheia, tá bom? Então vamos ver, né? Essa apresentação aí, tá bom? Vamos junto aí. Eclipses lunares acontecem com certa frequência, podendo ser observados de maneira diferente, dependendo do local onde a pessoa estiver na Terra. Podem ser parciais, totais, visíveis em sua plenitude, não visíveis para certas regiões, certo? Então, dependendo do local que você estiver, né, você vai ter uma percepção do eclipse. Ah, foi total, então você estava na sombra. Ah, foi parcial, então você estava na penumbra, né? Então, vamos, né? Então, eles podem ser parciais, totais, visíveis, né? Não visíveis, né? Para certa região. O ser humano, ele tem um fascínio, ele fica fascinado com os eclipses da Lua, né? Então, o que é eclipse lunar? Como ocorre o eclipse lunar? Quais os tipos de eclipses lunares que existem, certo? Então, vamos lá, vamos continuando aí. A gente... Então, vou pegar um exemplo aí, né? Você vendo aí um filme aí, vendo uma apresentação através de um projetor, tá? Vamos pegar um projetor, fica mais fácil, né? Então, como exemplo, vamos imaginar que você está sentado no sofá de casa, assistindo a grande final de um campeonato, usando um projetor. Porém, alguém passa em frente ao projetor, bloqueando a luz por um momento. Então, o cara passa na frente ali. Então, tudo que você vê naquele instante, nesse instante, é a sombra da pessoa que atrapalhou sua emoção no momento do gol, né? Poxa, justo nesse momento você passa na frente, meu. Então, é dessa forma que acontece o eclipse lunar, certo? Então, a Terra, né, ficando entre o Sol, né, alinhada ali entre a Lua, né, com o Sol, ela acaba aí criando uma sombra na Lua, certo? Um eclipse ocorre quando um objeto atrapalha momentaneamente a luz vinda de sua estrela, né, com a nossa estrela aí. Nossa estrela é o Sol, né? Aqui na Terra existem dois tipos de eclipses: solares e lunares. Então, no eclipse solar, a Lua bloqueia, né, a luz do Sol enquanto passa em frente, né, a estrela a partir do nosso ponto de vista, tá? Que vai bloquear para cá, mas de repente, né, para outras regiões não bloqueia, certo? Então, no eclipse lunar, é a Terra que passa entre o Sol e a Lua, criando uma sombra na Lua, certo? Como ocorre um eclipse lunar? É importante lembrar que o brilho da Lua é apenas a luz do Sol sendo refletido na superfície lunar. A Lua não tem luz própria, né? É a presença do regolito, material que cobre a superfície lunar, que é responsável pela reflexão dos raios solares. Então, mostrando a luz iluminada para nós. Tá? Então, você vê, a presença desse material que vai fazer com que a luz seja refletida para nós, né? E quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, então o nosso planeta projeta uma sombra na superfície da Lua, né? Ocultando parte dela temporariamente, certo? O eclipse lunar ele é total quando toda a superfície da Lua é envolvida pela sombra da Terra. Nesses casos, a Lua fica por cerca de 1 hora na escuridão. Mas o processo do eclipse como um todo pode levar várias horas, né? Isso porque a Terra pode projetar sobre a Lua dois tipos de sombra, sombras diferentes. A umbra, que é aquela parte interna, que é mais escura, né? Que é sombra, umbra é sombra, né? E a penumbra, né? Que é a parte externa, mais clara. Então, penumbra é quase sombra, né? A gente fala assim, quase sombra, né? Certo?
Então a gente tem aí uma situação, né, de eclipse. A gente vê que cria-se uma regiãozinha de sombra, né, e uma região de penumbra. Tá uma sombra mais clara ali, né, assim dizer, certo? Há um bloqueio da luz e você tem momentaneamente ali uma sombra, parte mais escura, e, né, uma penumbra, certo? Durante o eclipse lunar, sempre veremos a Lua. Ela nunca desaparece por completo do céu. Ao longo do eclipse, podemos acompanhar a sombra da Terra se espalhando pela face visível da Lua. E, no caso de ser um eclipse total ou parcial, essa sombra será escura e avançará até que cubra completamente o luar. Então, durante o ápice do eclipse, a sombra mudará repentinamente, né, para adquirir um tom avermelhado, certo? Mas por que isso acontece, né? Vamos ver por que de repente ela fica lá, uma lua de sangue, né? Aí se assusta todo mundo, olha, o mundo vai acabar. Não, é por aí. Vamos ver o porquê, né, que isso acontece, tá bom? O avermelhado ocorre porque no pico do eclipse a Terra fica diretamente entre o Sol e a Lua. Tá lá, né? Bem alinhadinha ali. Então ela não bloqueia 100%, não bloqueia 100% os raios solares. Então a Terra não bloqueia, né, totalmente os raios solares. Assim, parte da luz do Sol atravessa a nossa atmosfera e atinge a Lua. Tá? Então, nesse processo, as moléculas dos elementos que compõem a atmosfera terrestre filtram alguns comprimentos de onda, né, da luz e vai reforçar o tom de vermelho. Tá? Então, essa é a ideia, né? Certo? De você tem a lua ali momentaneamente vermelha, né? Aquele tom avermelhado, certo? Então, se não houvesse uma atmosfera, né, aqui, pode ser que a lua, né, ficasse até invisível. A gente nem poderia, né, durante o eclipse, nem veria a lua durante o eclipse. Mas como a Terra reflete alguma luz solar em direção à lua, acaba deixando ela um pouco iluminada, mesmo durante o eclipse. Tá? Então, você vê isso. A gente lembra que essa atmosfera, né, é que faz com que a gente tenha aí essa, né, essa questão de você ver a Lua, certo? Se não houvesse uma atmosfera aqui, pode ser que a Lua ficasse até invisível durante os eclipses. Mas como a Terra reflete alguma luz solar em direção à Lua, acaba deixando, né, ela um pouco iluminada, mesmo durante o eclipse, certo? Aí a gente fala agora dos tipos, né, de eclipse lunar. Existe o eclipse lunar penumbral, em que o Sol, a Terra e a Lua estão quase alinhados na ordem correta para o eclipse, mas não totalmente. Então, enquanto estiver totalmente alinhado, você vai ter o eclipse, né, penumbral, certo? Então, a posição um pouco desalinhada faz com que a Lua fique sob uma sombra mais fraca, até certo ponto, tá? Então, ali está numa região de penumbra, ali ainda não chegou, né? Certo? Então, ali é penumbral, né? A luz do Sol não chegará em sua totalidade até a Lua, porque será bloqueada parcialmente pela Terra, né? Essa sombra externa, mais ou menos escura, é conhecida como zona de penumbra, tá? Pode ser que você nem perceba que um eclipse desse tipo está acontecendo, porque a Lua apenas fica um pouco mais escura que o normal. Então, o eclipse penumbral, às vezes, a gente nem percebe, né, que está acontecendo, certo? Já os eclipses total e parcial acontecem quando a Lua se move para a umbra. O que é a umbra, pessoal? Sombra, né? A sombra mais escura que a Terra consegue projetar ao bloquear a luz do Sol, né? Então, a única diferença entre os dois é que no eclipse parcial, apenas uma parte do nosso satélite ficará coberta pela sombra terrestre, né? Então, apenas uma parte, né, da Lua vai ficar aí coberta, né? Então, isso vai parcial, metade, vamos pensar na metade da Lua, né? Certo? Enquanto que no total, a Lua fica totalmente, né, encoberta pela sombra, tá? Certo? Fica escondida aí pela sombra da Terra, certo?
Então, a gente não pode confundir o eclipse penumbral com o parcial. Então, no eclipse, né, penumbral, temos uma penumbra da Terra sobre a superfície lunar. Agora, no eclipse parcial, uma parte da Lua está na umbra, né? Certo? Ó, segundo, ó, como é parcial, né? Uma parte da Lua está na umbra, né? Então, o eclipse total acontece quando toda a superfície da Lua está sob a umbra, tá? Então, ele é total na sombra total, né? Dá para ver, né? Então, esses eclipses são avermelhados e dramáticos, porque nosso satélite muda de lua cheia, brilhante, para adquirir um aspecto vermelho, tá? Aquela coisa, né? Da nossa atmosfera aí, certo? Quando acontece o espalhamento aí, né? Certo? Vamos ver. Então, olha, desenho aqui mostrando penumbral, a Lua está aqui na penumbra, né? Ó. Parcial, ela está aqui na penumbra e, né, um pedacinho dela na sombra. E total, ela está na sombra, certo? Então, as três situações, né? Está na penumbra, penumbral, né? Está aí, né? Ah, por que que eu vejo penumbra, né? Porque a gente considera o Sol como sendo uma fonte extensa de luz, né? Certo? Então, para esse fenômeno dos eclipses, a gente considera o Sol como sendo uma fonte extensa, tá? Percebemos que todos os eclipses acontecem nessa fase de lua cheia. Isso porque, né, somente durante na sua fase cheia que a luz está completamente alinhada com a Terra. Então, na lua cheia, né, a Lua está alinhada com a Terra em relação ao Sol. Certo? Há um alinhamento, né? Então, e como outra curiosidade aí, o eclipse total ou parcial ocorre em raras ocasiões, né? Embora a Terra fique, né, entre a Lua e o Sol muitas vezes ao ano. Isso, né? Em toda a Lua cheia, não é verdade? Certo? Mas nem sempre isso provoca um eclipse, né, pessoal? Por quê? Existe uma inclinação de 5,2 graus na órbita lunar em relação à órbita da Terra, tá? Ao redor do Sol. Por isso, na maioria das vezes em que o alinhamento ocorre, a luz está mais acima ou mais abaixo da sombra da Terra. Ou seja, a Terra acaba não projetando a sua sombra na superfície lunar. Tá aí o desenho mostrando, né, ó, aqui, né, ó, um alinhamento, né, ó, certo? E aqui já vê que não está tão alinhadinho, certo? Então, inclinação da órbita da Lua, né? Inclinada, né? 5,2 em relação à órbita da Terra, certo? Desenho para mais dar uma ilustrada aí. Então, para ocorrer o eclipse lunar, portanto, é preciso que a Lua esteja alinhada com a órbita eclíptica da Terra ao redor do Sol, o que ocorre poucas vezes, mas não é algo tão raro assim. Pelo menos 2 eclipses lunares parciais acontecem a cada ano, enquanto eclipses lunares totais demoram um pouco mais para ocorrer, certo? E a diferença entre o eclipse lunar e o eclipse solar? No eclipse lunar, é a Terra que passa entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra, né, na Lua. No eclipse solar, é a Lua que passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a nossa visão, né, do Sol durante essa passagem, tá? Então, quando eu falo eclipse lunar, quem é que está, né, passando entre o Sol e a Lua? É a Terra. Quando eu falo eclipse solar, quem que está passando, né, entre o Sol e a Terra? É a Lua, certo? Aí temos aqui o eclipse solar, anelar ou anular, certo? O eclipse solar parcial, né? E o eclipse solar total, certo? Então a gente tem, né, aí uns desenhos para poder, né,
diferenciar um do outro, certo? Então, no eclipse solar anular, a Lua não cobre totalmente o disco do Sol, né? Fazendo com que ele se pareça um anel, né? Um anel de fogo aí no céu, certo? Então, o resultado, né, é um anel de fogo no céu que aparece quando a luz está posicionada dentro do círculo solar, mas com bordas, né, de nossa estrela engolindo o nosso satélite natural, certo? Então, aí a gente está vendo o eclipse solar, certo? Inscreva-se no canal, né, jovens, e as questões de física, e deixe seu like. Então, nosso canal aí, né, está sempre buscando, né, mostrar alguma coisa para você, tá bom? Obrigado, jovens.